Bom dia, irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Barretos, irmãos da Igreja Presbiteriana de Colina e demais irmãos que nos assistem. Gostaria de saudá-los com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e refletir com vocês sobre uma porção da Palavra de Deus que está em Colossenses, capítulo 1, dos versículos 13 e 14. Assim diz a palavra do Senhor. Ele, no caso o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, nós infelizmente vivemos num mundo, como diz Jesus, que jaz no maligno. No mundo em que a fé de quase todos se esfriará. E essa realidade, irmãos, que nos assola, ela teve um início. E o início de nossas mazelas estão ali em Gênesis capítulo 3, quando nossos primeiros pais desobedeceram a ordem de Deus, comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal. Fruto esse que o Senhor havia proibido que eles comessem. Irmãos, qual foi a motivação de Adão e Eva no paraíso para, naquele estado de inocência, abraçar um estado de pecado, de queda? A mesma motivação que leva o homem até hoje a não andar nos caminhos do Senhor. A motivação da autossuficiência. A autossuficiência é o engano do homem em acreditar que pela força do seu braço, da sua inteligência ou das suas riquezas, ele pode de alguma maneira conquistar os seus objetivos. Irmãos, nós vivemos nessa realidade porque desde o pecado de nossos primeiros pais, nós nascemos debaixo do pecado original. Ou seja, essa inclinação de nossa natureza, de nossa carne, aquelas coisas que desagradam a Deus. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores, porque nascemos em pecado, porque essa é a parte de nossa natureza. É exatamente isso que Paulo nos diz aqui. Que antes de Cristo Jesus, nós estávamos debaixo do império das trevas, debaixo do poder das trevas. Quando Paulo está falando ao rei Agripa, lá em Atos capítulo 26, ele usa essa mesma expressão. Aqui Paulo está falando sobre a conversão dele e sobre o ministério da palavra de Deus. Ele vai dizer que o ministério da palavra de Deus tem como finalidade abrir os olhos e converter das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, com o objetivo de que essas pessoas que estavam debaixo do poder das trevas e do poder de Satanás, elas recebam a remissão dos pecados e a herança dos que são santificados pela fé. Então, irmãos, veja, Paulo, ele mesmo passou por essa radical transformação. Apesar de Paulo ser um fariseu desde a tenra idade, apesar de Paulo se sobressair às pessoas da sua mesma idade, apesar de Paulo ter sido circuncidado ao 8º dia, ser hebreu de hebreus, Paulo entende que ele servia às trevas, que Paulo servia ao poder de Satanás, que Paulo estava debaixo dessa terrível condição na qual todos nós nascemos. Se você voltar a Colossenses, lá no versículo 21, você verá
essa realidade daqueles que estão no império das trevas. Paulo vai dizer aqui que essas pessoas, elas são estranhas e inimigas no entendimento, por causa das suas obras malignas. Então, antes de Cristo ter chamado Paulo, né, no caminho de Damasco, antes de Cristo ter nos levado, né, nos resgatado do império das trevas, nossas obras eram malignas, mesmo que achássemos, né, que elas eram boas. Então, meus irmãos, qual é a necessidade de Cristo em nossas vidas? A necessidade de Cristo em nossas vidas é de determinar a que Senhor nós pertencemos. Se nós estamos debaixo do poder das trevas e por isso servimos a Satanás, ou se estamos debaixo do reino de Jesus Cristo e o servimos com toda a nossa vida. Meus irmãos, nós estávamos debaixo deste império das trevas. E nós não podíamos nos libertar sozinhos porque as nossas obras serviam a este poder. Nós estávamos à vontade debaixo desta autoridade maléfica. Nossas obras correspondiam às implicações deste império ao qual nós servíamos. Então é necessário um poder maior do que o nosso para nos libertar. E aqui Paulo vai nos dizer que Jesus se mostra, que Deus em Jesus Cristo, o Pai, por meio de Jesus Cristo, se mostra como um libertador, um resgatador. Né? É a mesma coisa que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, quando Paulo fala sobre o triunfo. Né? O triunfo era a marcha, né, do vitorioso, do general que adentrava vitorioso na cidade conquistada. Né? E vai dizer assim: graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, em vitória, e por meio de nós, aqueles que ele resgatou, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, meus irmãos, nós estávamos debaixo deste império das trevas, desse poder das trevas. Nós servíamos a Satanás com nossos corpos, com nossa mente, com nossa disposição, fazendo obras malignas, porque nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Nós éramos, as nossas obras eram malignas, mas Jesus Cristo veio nos resgatar. Ele veio nos libertar dessa condição. De modo que a nossa felicidade não está atrelada ao pecado de forma alguma. A nossa felicidade está atrelada em servir a Jesus Cristo e a colocar tudo o que nós somos à disposição de Jesus Cristo. Porque ele nos transportou, veja só, ele nos transportou daqui, o Pai, por meio de Jesus Cristo, nos transportou do império das trevas, do poder das trevas, onde nossas obras eram malignas, para o reino do seu Filho, não é? E aqui ele vai dizer do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Então hoje nós servimos a Jesus Cristo, com todos os nossos dons, com todo o nosso corpo, com toda a nossa inteligência. E as nossas obras devem corresponder às ordens deste Senhor a quem nós servimos, que é Jesus Cristo. Então, se antes elas eram obras malignas que geravam a morte, agora elas devem ser obras santas, obras que geram vida, não é? E neste reino, se lá no império das trevas nós tínhamos
morte, nós tínhamos condenação, porque o salário do pecado é a morte, porque todos pecaram. Agora, porque nós somos transportados para o reino de Jesus Cristo, nós temos duas coisas importantes aqui. Primeiro, nós temos a redenção, ou seja, Jesus nos comprou, ele pagou o nosso preço. Como que ele nos resgatou deste império das trevas? Pagando o nosso preço, nos redimindo. E onde aconteceu isso? Na cruz do Calvário. Lá Jesus Cristo pagou o nosso preço com o seu próprio sangue. E mais do que isso, Jesus Cristo nos deu o perdão dos pecados. Então, se o pecado ele tenazmente nos assedia, ou seja, se nessa corrida que nós temos para chegar ao Pai, o pecado nos puxa para trás, o pecado não permite que nós façamos tudo o que podemos fazer, agora nós fomos retirados dessa realidade, porque nós estamos em Jesus Cristo. Meus irmãos, só Jesus pode fazer isso. Quando nossos primeiros pais pecaram no Éden, Deus prometeu a eles Jesus Cristo, dizendo à serpente, o diabo, que o descendente da mulher, a semente da mulher, esse descendente pisaria a cabeça da serpente, mesmo sendo ferido no calcanhar. Jesus foi ferido mortalmente na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou da morte, nos trazendo vida. Então, meus irmãos, somente em Jesus Cristo, nós podemos estar neste reino de luz. Somente em Jesus Cristo nós podemos partilhar da herança dos santos na luz. Somente em Jesus Cristo nós temos perdão dos pecados. Somente em Jesus Cristo nós somos resgatados. Se eu não estiver em Jesus Cristo, eu ainda continuo no império das trevas. Paulo, se alguém perguntasse para Paulo, antes de Damasco, como ele via a vida dele diante de Deus, Paulo diria, olha, eu a vejo muito bem. Lembre-se que Paulo tinha dois nomes, Saulo e Paulo. Era normal naquela época ter um nome latino e um nome hebraico. Saulo é o nome hebraico, né? Em homenagem ao rei Saul, porque Paulo era da tribo de Benjamim. Então, se você chegasse para Paulo e perguntasse assim, olha, como é a sua vida? Ele vai falar assim, é ótima. Eu sou hebreu de hebreus, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou fariseu, e quanto à lei eu persigo a igreja de Cristo. Paulo se via como alguém que estava servindo a Deus. Mas se você perguntar para Paulo, depois do caminho de Damasco, depois de ter se encontrado com Jesus Cristo, Paulo vai se considerar o principal dos pecadores. Meus irmãos, nos consideremos os principais pecadores, para que a graça de Deus em Jesus Cristo seja abundante em nossas vidas. Eu gostaria de orar pela sua vida. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque apesar de um dia estarmos debaixo do poder de Satanás, com obras maléficas, o Senhor nos fez conhecer o nosso pecado. E não só isso, o Senhor nos fez conhecer o nosso pecado e nos resgatou deste pecado. Mostrou que o teu sangue pagou todo o nosso pecado e nos transportou para o reino de luz. Senhor, ainda há em nós a nossa carne, que continua a sussurrar em nosso ouvido as coisas que não glorificam o Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda aparência do mal. Livra-nos, Senhor, de vivermos de modo a desonrarmos o teu nome. Dá-nos, Senhor, que as nossas obras sejam agradáveis ao Senhor e que elas sejam praticadas na luz. Que Deus abençoe você e a sua vida.